Primeiro livro de Samuel, irmãos. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim o texto. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de medo. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo se espalhou dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhar daqui e que você não vinha no prazo determinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e lá já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estavam com ele. Eram cerca de 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Miquimás. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, pedimos a tua direção sobre a nossa vida. Rogamos ao Senhor que por tua misericórdia fale ao nosso coração, nos edifique pela tua palavra, promova a tua verdade no coração do povo. Nós entendemos, Senhor Jesus, que é a verdade quem traz libertação. E esta verdade não é apenas um conceito, não é apenas um fato relatado corretamente, mas a verdade é o próprio Senhor Jesus. Por isso nós descansamos no Senhor, que é o responsável por convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito que é responsável por operar a santificação e dobrar os nossos joelhos diante da tua glória.
Por isso nós te exaltamos nesta noite, rendemos glória ao teu santíssimo nome, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de louvor, de reconhecimento e da gratidão do nosso coração. Nós oramos ao Senhor agradecidos por esta oportunidade de meditarmos na tua palavra, Senhor. Amém. Irmãos, na semana passada, nós terminamos o capítulo 12, e o capítulo 12 termina de uma forma bastante interessante, né? Nós vimos que foi um momento em que Samuel discursa, ele fala diante do povo, né? Está no capítulo 12. Estou só revisando assim brevemente o que nós vimos na semana passada. Samuel traz uma mensagem diante do povo, e o povo entende que Samuel estava dizendo a eles, olha, vocês escolheram um rei pelos motivos errados. Foi por não confiarem em Deus, que o Senhor iria guardá-los, iria protegê-los na batalha, que vocês ficaram com medo. Na realidade, quando os israelitas tinham visto um rei chamado Naás, né, um rei amonita chamado Naás, cuja tradução, o nome Naás, significa serpente, cobra. Eles temeram muito e entenderam que era um rei que iria salvá-los. Samuel deixa claro para eles que eles pecaram ao duvidar da salvação que Deus tinha providenciado. Como nós vimos, por exemplo, no livro de Juízes, foi o próprio Deus quem salvou o povo o tempo todo, constantemente. Deus usou pessoas, verdade, mas foi sempre Deus quem salvou. E o povo, neste momento, estava achando que a salvação para eles viria de um homem, de um rei, e eles pedem um rei. Quando Samuel deixa claro para eles que eles pecaram, que eles ofenderam a Deus ao pedir um rei, porque com essa atitude eles estavam rejeitando o reinado do Senhor sobre eles, eles entendem, irmãos. Eles entendem. Eu acho muito legal porque o povo tinha errado, tinha pecado, mas eles não fizeram como nós fazemos algumas vezes, né? A gente erra, peca, e quando somos confrontados, algumas vezes a gente fica terceirizando a culpa. Não, foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi isso, aquilo, aquilo outro. Que é o que nós vamos ver Saul fazer daqui a pouco. Mas aqui no capítulo 12, quando o povo percebeu o que estava acontecendo, eles se entristeceram. Eles entenderam que haviam pecado. O versículo 12, capítulo 12, versículo 18, diz assim: Então Samuel invocou o Senhor mandou trovões e chuvas naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor. Todo o povo disse a Samuel: Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei para nós. Ou seja, o povo foi confrontado pela palavra de Samuel: vocês erraram. A motivação do coração de vocês ao pedir um rei era uma motivação errada. Vocês não queriam apenas uma estrutura administrativa como as outras nações têm. Vocês queriam um salvador. E o salvador de vocês não é uma pessoa de carne e osso. O salvador de vocês é o próprio Deus, o Senhor eterno. E vocês pecaram. Mas Samuel deixa claro também para eles, irmãos. E isso é muito importante nós percebermos, porque é esse o modo que Deus age com pessoas que pecaram e estão conscientes do seu pecado e se arrependeram dele, como aconteceu com o povo aqui. Capítulo 12, no versículo 20, veja a reação de Samuel quando o povo se arrepende do pecado. Não tenham medo. Vocês, de fato, cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de servir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. O que Samuel está dizendo é: vocês erraram mesmo. Ele não está passando a mão na cabeça. Ele também não faz, Samuel também não faz, irmãos, como nós fazemos, e de forma errada, inclusive, quando alguém nos ofende e vem pedir perdão a nós. Aquilo nos ofendeu, aquilo nos chateou, aquilo nos magoou de alguma forma, e as pessoas entendem isso, que erraram, e aí pedem perdão a gente. E aí, o que a gente faz às vezes? Não foi nada, não. Não, não se preocupe, não, nem se preocupe, eu não me chateei com isso. Irmãos, a não ser que isso seja verdade, nenhum de nós deveria ter essa reação. Não faz sentido a gente reagir a um legítimo pedido de perdão com uma mentira. Sabe, alguém ofende, fez algo que te entristeceu, te ofendeu de alguma forma, pede perdão, aí você faz: não precisa. Não precisa pedir perdão, porque você não me ofendeu. Quando no fundo do seu coração você está realmente ofendido, profundamente chateado com aquilo.
Samuel não age dessa forma. Quando o povo diz a todos os pecados que nós já temos, nós acrescentamos o pecado de pedir um rei para nós. Então, ore por nós. Samuel diz logo, vocês não tenham medo, vocês pecaram mesmo. Não tenham medo, vocês pecaram. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, e ele vai perdoar o pecado de vocês. E Samuel deixa apenas um aviso. Não se desviem de seguir ao Senhor. Não se desviem, porque se vocês procurarem alguma coisa para viver em garantia da vida de vocês, será uma coisa vã, será uma coisa inútil. O que Samuel está dizendo é: vocês pecaram, mas agora vocês não precisam continuar pecando. Peçam perdão a Deus pelo erro que vocês cometeram de pedir um rei e sirvam ao Senhor. É o que ele diz aí no capítulo 12, no versículo 20, né? Não se desvie de servir ao Senhor. Ele repete no versículo 21, não se desvie de servir ao Senhor. E no versículo 24, temam somente o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Algumas vezes, quando nós pecamos, irmãos, a gente pensa assim: rapaz, perdido por um, perdido por mil. Eu já fiz, já me sujei, já pequei, já errei. Então agora não tem problema não. Agora eu vou continuar. E quando nós fazemos isso, nós acrescentamos mais pecado e mais pecado. O que Samuel diz ao povo é: vocês pecaram, vocês erraram, vocês não deveriam ter pedido um rei. Mas já que erraram e pecaram, e que reconhecem isso, então agora não pequem de novo. Não continuem errando. Não continuem desagradando a Deus. Não se desvie de servir ao Senhor. Não se desvie de servir ao Senhor. Temam somente o Senhor. Temam a Ele. E pronto. E ele termina o capítulo dizendo o seguinte: se vocês não ouvirem, né, essas minhas advertências, que está no versículo 20, no 21 e no 24, e vocês se desviarem, ele diz: se porém continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. O que Samuel está deixando claro é: Deus perdoa o pecado de vocês. Mesmo o pecado de vocês terem pedido um rei. Mas se vocês continuarem a pecar, se vocês continuarem a acrescentar pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, vocês vão perecer. E não apenas vocês, o seu rei também. Não vai ter rei que possa salvá-los se vocês continuarem a pecar. Nenhum rei humano poderá fazer nada por vocês. Assim termina o capítulo 12. Nós entramos, então, no capítulo 13 com uma informação sobre o reinado de Saul. O texto diz que Saul tinha reinado durante um ano. Havia se passado um ano do seu período inicial do seu reinado, né? Como nós vimos, esse período inicial foi meio complicado. Algumas pessoas não aceitavam Saul como rei, até que ele enfrenta Naás, né? Aquele rei amonita, e o Senhor dá a vitória às tropas de Israel lideradas por Saul. Então as pessoas reconhecem que Saul é um rei que foi escolhido por Deus, e ali começa de verdade o reinado de Saul. O capítulo 13, então, diz para a gente que tinha passado um ano desse reinado. Saul juntou para si um exército de 2.000 homens e deixou 1.000 homens com o seu filho, com Jonatas, e dispensou o resto, cada um para sua casa. Saul ficou numa cidade e Jonatas ficou em outra. Diz o texto que Saul estava em Micmas e que Jonatas estava em Gibeá. Essas duas cidades, irmãos, eram pontos estratégicos. Daquele local onde eles estavam, era mais fácil para eles perceberem a aproximação do inimigo e se prepararem para a defesa, se prepararem para responder ao ataque. Por isso eles estavam nestes locais. Aí Jonatas resolve que iria enfrentar a uma guarnição dos filisteus que estava na cidade onde ele estava. Isso era território de Israel. Gibeá é território de Israel. Então, diz o texto que Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus. Está aí no capítulo 13, o versículo 3, né? Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus, a sede do exército, o QG deles, né, o quartel-general dos filisteus, ficou sabendo disso. O que é que Saul faz nesse momento? Saul manda tocar a trombeta por todo Israel, dizendo: escutem isso, prestem atenção. Saul derrotou os filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Saul, eu não sei, irmão, se na mensagem original, se ele deu o crédito devido a Jonatas, né? Porque não foi ele de verdade.
ele é citado porque ele era o chefe do exército. Ele era o líder daquele povo. Então, ele é citado como a vitória dele. É mais ou menos o que acontece nas nossas casas, né? Quando nossos filhos menores fazem alguma coisa errada, o que as pessoas primeiro perguntam? Esse menino não tem pai, não? Esse menino não tem mãe, não? Quando a gente vê uma criança educada, uma criança que se comporta bem, quantas vezes nós pensamos no esforço que os pais fizeram? A gente diz, olha, esse menino é bem educado, é um menino bem criado. Na realidade, isso é mérito da criança também, não apenas dos pais, né? É mérito da própria criança também. Mas, no geral, nós entendemos que, como os pais são os líderes do lar, então eles são responsáveis pelo comportamento de seus filhos, né? É mais ou menos o que acontece aqui. Foi Jonatas quem derrotou aquela guarnição, mas o que é anunciado a Israel é que foi Saul. E tem mais. Saul, nesse momento, então, diz aí o versículo 4, final do versículo 4, ele convoca todo o povo para se juntar, porque eles sabiam que os filisteus iriam revidar aquele ataque. Uma guarnição dos filisteus, irmãos, era um grupo pequeno de soldados, muito pequeno. Aí vejam a reação desproporcional dos filisteus. Lembram, né? Saul tinha 2.000 homens com ele e 1.000 homens com Jonatas. Foram 1.000 pessoas com Jonatas que derrotou essa guarnição dos filisteus em Gibeá. Agora veja o versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Irmãos, dá para ter noção da proporção disso, do tamanho desse negócio? E Saul estava com 2.000 homens. Ele convoca o povo de Israel, que diz aí o final do versículo 4, mas o texto não faz referência a esse povo ter respondido à convocação de Saul. Porque Israel também tinha uma quantidade grande de guerreiros. Mas o texto aqui no capítulo 13 não diz para a gente se esse povo respondeu ao chamado de Saul. A única coisa que faz é contar o exército filisteu. Irmãos, olhando para o exército filisteu, inclusive seguindo a metáfora que o autor do livro faz, né? Ele diz que tinha tantos soldados como a areia da praia do mar. A imagem que vem à cabeça da gente é mais ou menos como se você estivesse na praia, aqui parado, contemplando a água, você sozinho, e de repente você vê um tsunami se formando. Aquela onda de proporções gigantes, monumentais, vindo na sua direção. E você é apenas uma pessoa parada aqui na praia, estática, perplexa, congelada, com o tamanho daquela onda gigante que vai cair sobre você e que certamente vai arrastar toda a cidade atrás de você. O exército filisteu, irmãos, era mais ou menos como esse tsunami. O exército de Israel naquele momento, as pessoas que estavam com Saul, eram mais ou menos como essa pessoa na beira da praia, vendo toda essa onda gigantesca cair sobre ele. Era essa a situação, era esse o quadro. Aí diz o versículo 6 que o povo que estava com Saul começou a se esconder. Em tudo que era lugar que eles podiam se esconder, irmãos, eles se escondiam. Dentro de uma caverna, diz aí o versículo 6, né? Dentro de caverna, em qualquer buraco que ele achasse, escondido atrás de qualquer rocha, em túmulos, até túmulos, se eles achassem um que desse para se esconder, eles se jogavam lá dentro. Em tudo, em cisternas vazias, em tudo. E aqueles que não se esconderam, diz o final do versículo 7, estavam cheios de medo. O versículo 6 diz, um monte deles foge, se esconde que nem ratos. E os que ficam estão tremendo de medo. Era essa situação que Saul estava. Saul, nesse momento, ele espera o tempo que Samuel disse que ia contar com ele durante 7 dias, no decorrer de 7 dias. Samuel não chegou, Saul vai e oferece o holocausto. Irmãos, ele acaba de oferecer esse holocausto, esse sacrifício a Deus, é o momento em que Samuel chega. Samuel olha para ele e diz assim, o que é que você fez, rapaz? Saul, o que é que você fez? Vejam, então, irmãos, antes que eu e você possamos julgar a atitude de Saul, veja o que é que estava motivando Saul. Em primeiro lugar, isso está no versículo 11. Saul respondeu, vendo que o povo
ia se espalhando daqui, ou seja, ele estava ficando sozinho. Ele tinha 2.000 pessoas e um monte deles procuraram buracos, cavernas, cisternas, túmulos, rochas, tudo para se esconder. Ele estava ficando sozinho. Ele já tinha um exército pequeno, 2.000 pessoas, havia uma multidão vindo contra eles, parecendo um tsunami, e os poucos que estavam com ele estavam se dispersando. A segunda razão que Saul apresenta para ter feito o sacrifício. Você não veio no prazo combinado. Você acertou comigo que ia vir em 7 dias e você não chegou nesse dia. Ele está dizendo, Samuel, você entende que você tem parte nesse processo, que você errou de alguma forma, porque você acertou comigo um prazo e você não chegou. Ele apresenta uma terceira argumentação, ainda aí no versículo 11. Os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Os filisteus tinham tomado aquele lugar estratégico onde Saul estava no começo. Quando nós falamos no começo do texto, aí no versículo 2, diz que ele tinha 2.000 homens em Micmas. Quando Jonatas derrota a guarnição dos filisteus em Gibeá, então os filisteus vão para Micmas, aonde Saul estava. Aí Saul diz, o lugar estratégico onde eu estava, agora não cabe nem a planta do nosso pé, de tanto filisteu que tem lá. Ele apresenta ainda, irmãos, na realidade é o narrador que nos apresenta mais uma situação difícil que pressionava Saul. No final do texto, aí o capítulo 13, o versículo 22, diz assim, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Só Saul e Jonatas tinham essas armas. Irmãos, dá para imaginar um exército de 2.000 pessoas inicialmente, e agora bem menos do que isso, a gente vai ver um pouquinho depois, no capítulo 13, versículo 15, ficaram apenas 600 homens com Saul. Eram 2.000 e agora ficaram 600, depois que 1.400 fugiram com medo para se esconder. E desses 600 que ficaram, só 2 tinham armas. Dá para você imaginar o que é você enfrentar 30.000 carros de guerra, 30.000, não era um número pequeno, 30.000 carros de guerra. Um carro é guiado por um homem, então só aí eram 30.000 homens, 30.000 guerreiros, 6.000 cavaleiros e mais um exército a pé que não dava nem para contar, que era como a areia que está na praia, contra um exército de 600 homens agora, no qual apenas 2 tinham armas. Esse é mais uma das situações que pressionava Saul. Junta tudo isso. O povo ia se espalhando, Samuel não chega no prazo combinado, os filisteus tinham tomado Micmais, eles não tinham, ninguém tinha arma, e aí Saul ainda pensa, eu também não tinha buscado a face do Senhor, é o que está aí no versículo 12, final do versículo 12, e ainda não busquei a face do Senhor. Ele chega para Samuel, então, e diz assim, você está vendo por que é que eu fiz tudo isso? Você consegue perceber? E ele resume, irmãos, esses 5 pontos que eu falei na seguinte frase. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele está dando a explicação dele. Samuel perguntou, por que você fez isso? E ele disse, por causa disso, 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 disso e disso. Eu tenho 5 motivos, acabei de apresentar a você, por que é que eu fiz isso. Aí veja a resposta de Samuel, depois de ouvir cada um dos pontos apresentados por Saul. Você fez uma loucura, é o que diz o versículo 13. Você, na realidade, cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Que mandamento era esse? Saul, irmãos, não poderia oferecer sacrifício. Só quem poderia oferecer sacrifício era um sacerdote, era alguém da tribo de Judá, era alguém que fosse ordenado para o ministério sacerdotal. E Saul não era essa pessoa. Saul era da tribo de Benjamim. Vejam que Samuel, irmãos, ele não discorda de tudo aquilo que estava pressionando Saul. Ele não chega para Saul para dizer assim, não, mas se o povo estava se espalhando, é um problema seu, não é um problema meu. Você tem que ver que eu não cheguei no prazo combinado porque eu tive isso. Samuel poderia, irmãos, tentar responder cada um daqueles pontos que Saul levantou. Mas aquilo não é relevante. Aquilo não é o relevante, é isso que é interessante. Samuel deixa claro
que o relevante é obedecer a Deus, independente de todas as circunstâncias que existiam, que eram de verdade. Saul não estava inventando, irmãos, nada daquilo, não estava inventando nada. Mas o que Samuel deixa claro é, eu entendo o quanto você estava pressionado, você estava com 600 homens, tremendo de medo, desarmados, para enfrentar uma multidão que é tão grande como a areia que está na praia do mar. Eu entendo tudo isso. Mas veja, Saul, você não podia ter oferecido sacrifício. Com isso, você desagradou ao Senhor. Mais do que isso, irmãos. O versículo 13 diz que o reino dele seria confirmado. Mas agora, diz o versículo 14, agora o seu reino não subsistirá. Naquele dia, irmãos, Deus decretou o fim do reino de Saul. No segundo ano do seu reinado. Lembra que no comecinho do capítulo 13 disse que ele tinha reinado durante um ano, e no segundo ano ele reserva esse exército de 3.000 pessoas. Agora, no começo desse segundo ano, Deus já deixa claro, o seu reino não vai subsistir, você não vai permanecer. E ele completa o texto, versículo 14. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor mandou, o que o Senhor lhe ordenou. A gente olha para esse texto, para o que está acontecendo, e a gente pensa assim, onde é que está a proporcionalidade entre o crime e a pena? Não é isso que a gente pensa quando a gente olha para isso. Qual é a proporção aí, sabe? Entre o erro e o castigo. Na nossa visão, a gente pode dizer, rapaz, o castigo de Deus foi desproporcional ao que aconteceu com Saul, foi desproporcional. Mas, irmãos, apenas lendo a Bíblia toda, e não apenas uma partezinha isolada, é que nós vamos perceber que Deus é sempre justo. Então, tenha sempre isso em mente. Quando você achar que tem algo errado, que tem algo incorreto, que tem algo que não está muito certo, que tem algo que está desproporcional, que Deus não está sendo amoroso, quando você tiver essa impressão lendo um texto bíblico, lembre sempre de uma coisa: o erro está em você. É você que não está conseguindo entender a Escritura da forma correta, porque Deus é o próprio amor. Ele não pode fazer algo que não seja amoroso, porque ele é o próprio amor. Ele não pode fazer algo que não seja justo, porque ele é a própria justiça. Isso aqui é no começo do segundo ano do reinado de Saul. Vocês sabem quantos anos Saul reinou depois desse período, depois desse evento? 40 anos. 40 anos, irmãos. Quando o Senhor diz a ele, o seu reino não subsistirá, o Senhor está informando a ele, dizendo, o modo como você pecou, o modo como você transgrediu, indica a tônica do seu reino. Indica como você vai agir por todo esse tempo. O seu reino não vai resistir diante de mim. E ele ainda faz uma promessa que diz respeito ao povo, né? O Senhor já preparou para si um homem segundo o seu coração, que vai fazer aquilo que o Senhor ordena, independente das circunstâncias. É isso que Saul precisava entender. E é essa mensagem que Samuel está levando para ele. Samuel está dizendo, olhe, você perdeu o seu reino, porque você realmente desobedeceu ao Senhor. Você não se voltou para o Senhor. Antes que a gente pense em jogar pedra em Saul, eu queria, irmãos, que, sinceramente, nós nos colocássemos no lugar dele por um tempo. Imagine que fosse você esse rei, que tivesse 2.000 homens com você, e que, de repente, uma multidão que é tão grande, mas é tão grande, que não dá nem para você contar. Não dá nem para contar. E você se vê apenas como uma pessoa, digamos que você é uma pessoa no pé de uma montanha que está vindo uma avalanche de neve. É mais ou menos a situação que ele estava passando. Então, antes da gente criticar o que ele fez, a gente precisa se colocar no lugar dele, sabe? Sentir o que ele estava sentindo, perceber que tinha essa multidão vindo contra ele, dos 2.000 homens que estavam com ele, 1.400 já tinham sumido, que nem barata quando a gente acende a luz, que desaparece.
E os 600 que ficaram, dos 600 que ficaram, 598 não tinham armas. Só ele e o filho. Diante de tudo isso, irmãos, algumas vezes eu e você vamos tomar a mesma atitude que Saul. Algumas vezes a gente vai fazer algo que não agrada a Deus para tentar minimizar todo esse estrago que a gente imagina que vai acontecer. A gente imagina que, rapaz, se eu não fizer alguma coisa, esse tsunami vai me levar, essa avalanche vai me cobrir e eu vou morrer. Eu vou ficar sem esperança. Então, diante dessas circunstâncias que Saul estava passando, eu e você encarando essas circunstâncias de frente, algumas vezes nós vamos tomar a mesma decisão de Saul. Mas o que eu queria deixar claro é que nós podemos até tomar as mesmas decisões de Saul, mas nós vamos também sofrer as mesmas consequências que Saul sofreu. Vejam que Deus nem Samuel, né? Aliviam para dizer assim, Saul, a gente entende, não se preocupe não. Não tem como, você tinha que estar com medo. Você é um cara sozinho e tinha tsunami vindo sobre você. Você tinha que ficar com medo. Não tinha mais ninguém para lhe ajudar, não tinha nada, você se viu sozinho. Eu entendo sua situação. Apesar de tudo isso, o Senhor deixa muito claro para Saul, irmãos, que ele precisava obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que remediar uma situação catastrófica. É por isso, irmãos, que esse texto está registrado. A Bíblia diz que tudo que foi escrito, tudo que foi registrado na palavra do Senhor, foi escrito para a nossa edificação. Foi escrito para o nosso aprendizado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta dele no capítulo 10, ele usa essa expressão várias vezes. Ele diz assim, olha, essas coisas que aconteceram, esses exemplos que aconteceram com o povo de Israel no deserto, ficaram para nosso exemplo. Essas dificuldades que eles enfrentaram são exemplos para que a gente não repita, para que a gente não faça o que aquele povo fez, para que a gente não duvide que Deus possa mandar água, para que a gente não passe o tempo todo no deserto reclamando, porque nós gostaríamos de comer as cebolas do Egito. Tudo aquilo, diz Paulo no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, olhem para o que aconteceu com o povo e tomem por exemplo, não ajam que nem eles. Sabe por quê? Porque Deus matou todo aquele povo. Aquele povo não entrou na terra prometida. Aquele povo que constantemente se rebelou contra Deus, duvidando que Deus ia prover água, comida, segurança para eles, todo aquele povo morreu no deserto. Então Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, olhem para isso, prestem atenção no que aconteceu com eles, porque eles duvidaram do poder de Deus em manter a vida deles. Eles duvidaram do socorro do Senhor. E é isso, irmãos, que eu queria lembrar para mim e para você nessa noite. Usando o exemplo daquilo que aconteceu na vida de Saul. Irmãos, eu entendo mesmo, sabe, tudo que Saul estava passando. E lendo esse texto, rapaz, era constrangedor para mim ficar pensando se eu faria algo diferente. Sabe, se eu não faria exatamente o que Saul fez. E o que eu ficava lembrando a mim mesmo é que eu poderia até agir como Saul. Mas se eu agisse como Saul, eu também perderia o reino como ele perdeu. Eu também iria desagradar ao Senhor como ele desagradou. Algumas vezes, irmãos, a gente pensa que se a gente contar uma mentira, se a gente distorcer um pouco a verdade, se a gente der um jeitinho brasileiro, talvez a situação fique um pouco melhor. Pode ser que aparentemente ela até fique. Pode ser que ninguém perceba até. Mas entendam, isso ofende a Deus. Ofende seriamente ao Senhor. E a gente não pode ofender a Deus, irmãos. Nós não devemos ofender ao Senhor, que é Deus sobre todas as coisas e que é o nosso Senhor. O que ele está fazendo na realidade, irmãos, o que Deus quer de mim e de você é conquistar o nosso coração, para que a gente possa colocar o nosso coração em algo que é terra firme. Quando eu e você pensamos em dar um jeitinho brasileiro para resolver alguma situação, sabe o que é que nós estamos fazendo? Exatamente como aquele homem que resolveu construir a sua casa sobre a areia. Lembra da história que o Senhor conta
Um certo homem construiu sua casa na areia. Tem até a musiquinha, né? Que as crianças sempre cantam. E a música diz que a casa era bonita. Mas que bonita, que elegante que ficou. Mas quando veio o temporal, aí foi que nós vimos que aquela casa cedeu. Aquela casa não ficou em pé. Quando eu e você tentamos resolver situações que são quase que insolúveis da nossa perspectiva, e a gente fica tentando dar um jeito, e muitas vezes a gente peca, a gente desagrada a Deus, a gente ofende pessoas para tentar arrumar a situação da melhor forma possível. Irmãos, isso é pecado. É pecado porque nós não estamos confiando que Deus é Senhor do universo, que Deus é Senhor de todas as coisas. Eu tenho ouvido isso de Deus constantemente, irmãos, falando ao meu coração, no dia a dia, no lidar com a igreja, no dia a dia, né? Quantas coisas acontecem na nossa igreja que eu paro e fico assim pensando, rapaz, se eu fizesse isso, ou se eu fizesse aquilo, talvez resolvesse, talvez acertasse, talvez o dano fosse menor. Mas Deus tem falado ao meu coração que eu preciso entender que a igreja é dele. É dele, irmãos. Eu não fui chamado para conter nenhum tipo de dano que esteja acima do meu alcance, acima das minhas responsabilidades que foram dadas por Deus. Não fui. Você também não foi. Nenhum de nós. Há situações na igreja, há situações na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua empresa, há situações que estão acima daquilo que você pode fazer. Não faça nada. Não faça, irmãos. Algumas vezes acontece um probleminha, uma dificuldade. Às vezes, na hora de começar o culto, alguém diz assim, pastor, não tem ninguém para dar aula naquela classe do departamento infantil. O que a gente faz? E, irmão, já teve vezes que isso me angustiava muito. E eu dizia, a vontade que eu tinha de dizer assim, não, eu vou dar aula. Ou então, chame fulano para tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar remediar de alguma forma. Até ver, irmãos, que eu não ia conseguir fazer a contento. Não ia ficar bom. Então, quando isso acontece, que alguém me diz, eu digo, então, isso está fora do nosso alcance. Vamos fazer o seguinte, apenas avisar a igreja. Dizer, irmãos, hoje não vai ter ninguém nessa classe do departamento infantil. A pessoa não pôde vir. E pronto. Aí meu interlocutor vai dizer, pastor, e aí as crianças vão ficar como? Com os pais. Não tem o que fazer, irmãos. Tem situações que eu não tenho como resolver de uma forma que seja boa para todos e que principalmente agrade a Deus. Tem situações na sua vida que você também não tem como resolver. E eu e você precisamos ter consciência disso. Se Deus nos colocou numa situação insolúvel para a gente, não é para a gente fazer nada. Não é. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho responsabilidade de fazer. Se o Senhor chegasse para Marta e pedisse que Marta ressuscitasse Lázaro, ela não podia fazer. Mas o Senhor disse, Marta, tire a pedra. Marta chama algumas pessoas e remove a pedra. E depois é ele que chama Lázaro à vida. Eu e você precisamos entender isso. Em cada situação há um aspecto que eu e você podemos resolver. Eu e você podemos fazer alguma coisa que seria o tirar a pedra da entrada da sepultura. Mas só quem pode chamar o morto que está lá dentro é o Senhor Jesus. Isso que eu queria dizer a você, não tente remendar, não tente contar história, não tente contar mentira, não tente dar um jeitinho. Não tem jeito? É assim mesmo. É assim que Deus quis. E acabou. Não tem o que fazer. Ponto final. Não, mas isso vai dar muito problema. É assim, esses problemas foram providenciados por Deus. O Senhor quer que nós enfrentemos esses problemas. Por isso eles estão aqui, por isso nós não temos como dar jeito. É isso que a gente precisa entender, irmãos. A igreja é de Deus, a nossa vida é de Deus, o nosso casamento é do Senhor, nós mesmos somos do Senhor. Não tem outra coisa a se fazer. Se Ele nos colocou em uma situação simplesmente insolúvel, é porque Ele nos quer ali. Se essa situação, por algum acaso, ainda for levar a nossa própria vida, é ali que a gente tem que ficar, porque o melhor lugar que existe para mim e para você é no centro da vontade de Deus, é no centro do querer de Deus, mesmo quando existe uma multidão tão grande
tão inumerável como a areia que há na praia do mar, vindo contra nós. Se foi ali que Deus nos colocou, é ali que a gente tem que ficar. E outra coisa, irmãos, isso não quer dizer que vai vir sempre um livramento. Inúmeras vezes Deus vai nos livrar, como já tem nos livrado até hoje. Outras vezes não. Mas mesmo quando esse livramento não acontecer, o máximo que pode suceder é que a gente vá para o céu. É o máximo. Então a gente precisa mesmo pedir graça a Deus de verdade para ver o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer e só ir até onde a gente puder. O que é que Saul deveria ter feito? Saul deveria ter esperado Samuel. Aí você pode dizer assim, mas pastor, se ele esperasse Samuel, podia ser que os filisteus atacassem todo mundo. É verdade, irmãos. Mas vocês viram que ele não esperou, né? E resolveu alguma coisa? Nada. Não resolveu nada. A única coisa que aconteceu foi que ele perdeu o próprio reinado, que ele foi reprovado pelo Senhor por não confiar em Deus. Foi a única coisa que aconteceu. O que Saul devia ter feito é ter ficado quieto, é ter aguardado. Foi Deus quem o colocou naquela situação. Foi Deus que quis que ele ficasse assim, irmãos. E Deus haveria de providenciar o livramento se essa fosse a vontade dele. Se não fosse a vontade dele, Saul estaria com Deus. Eu estarei com Deus, você estará com o Senhor. Gênesis 22 conta pra gente uma história extremamente complicada. Tinha um homem de Deus, a Bíblia chega a chamar esse homem Abraão de amigo de Deus. Ele tinha apenas um filho jovem, um filho que ele teve já com 100 anos, quando ele não esperava que pudesse ter. A sua esposa tinha 90, era estéril, era seu único filho. Eu imagino o amor que Abraão tinha por Isaac. E Deus um dia disse assim, Abraão, eu quero que você me dê seu filho. Vá até o monte chamado Moriá e lá ofereça seu filho em sacrifício. Gênesis 22 nos mostra apenas Abraão pegando seu filho, caminhando com ele e seguindo para o monte Moriá. É apenas isso que ele faz, irmãos. Ele vai oferecer seu filho em sacrifício. Aquilo parece absurdo para a gente, mas Abraão entendia apenas que era a vontade de Deus. Como algumas situações na nossa vida parecem absurdas, né? Mas se é absurda, foi Deus que nos colocou ali, irmãos. É Ele quem pode nos tirar, se for o querer dele. Quando Abraão coloca seu filho, amarra seu filho, coloca seu filho sobre o local do sacrifício, levanta o cutelo, levanta a faca e vai sacrificar o seu filho, o Senhor diz a ele, pode parar, Abraão. Não estenda a mão sobre o menino. Diz Gênesis 22, 12. Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. A situação em que Abraão estava era extremamente difícil, irmãos, extremamente difícil. Mas ele foi até onde era a obrigação dele ir. O que Deus disse foi, ofereça seu filho em sacrifício. Ele foi oferecer, era o que ele podia fazer. E nesse momento, quando ele vai fazer a vontade do Senhor, o Senhor diz, eu sei que você me teme, eu sei. Irmãos, a palavra, a partir daí do versículo 13, é simplesmente maravilhosa. Gênesis 22, a partir do versículo 13, diz assim, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Depois que aquele carneiro é oferecido, aquele cordeiro é oferecido, diz o versículo 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu único filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A situação que Abraão estava era insolúvel, irmãos. Insolúvel para ele. Ele poderia rejeitar a vontade de Deus e dizer, não vou sacrificar ninguém, não vou sacrificar meu filho, que eu não sou doido, eu só tenho esse.
ou ele podia atender à voz de Deus. Foi isso que ele fez. É isso que eu e você precisamos fazer. Deus nos colocou numa situação que é insolúvel. Permaneça. Apenas espere o que Deus vai fazer. Se é a vontade de Deus livrar você dessa situação que Ele lhe colocou, Ele vai livrar. Se não for a vontade dele livrar você dessa situação, Ele vai levar você para o céu. E você estará para todo sempre com Ele. Ou seja, essa situação vai deixar de existir. Quando Abraão faz isso, Deus diz, olha, eu vou abençoar toda a sua geração, toda a sua descendência, porque você não me negou o seu filho, porque você atendeu a minha voz. Foi o contrário de Saul. Naquele dia, Saul foi reprovado pelo Senhor. Naquele dia, Deus disse, Saul, o seu reinado pode até durar 42 anos, mas não serve mais de nada. Eu não estarei mais ao seu lado. Nós vamos ver no decorrer do livro que, enquanto o Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, e Davi vai ser ungido logo depois, um espírito maligno atormenta Saul constantemente, como a nossa consciência nos atormenta algumas vezes, porque nós sabemos o jeitinho que nós demos para nos livrar de uma situação difícil. E nós desagradamos a Deus para tentar agradar pessoas. Deus sabe, irmãos, o que eu e você passamos, as nossas angústias, nossos medos, nossos temores, e Ele não vai nos deixar sozinhos. Eu preciso ler mais um texto. Tenha um pouco mais de paciência comigo. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, a gente vai ler até o 51. É o Senhor Jesus socorrendo seus filhos. Marcos 6, 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, quem encaminhou os discípulos para o mar, para uma situação praticamente insolúvel, foi o próprio Senhor Jesus, é o que diz o versículo 45. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. No meio da tarde, ou seja, na primeira vigília da noite, por volta das 6 horas da noite, o barco estava no meio do mar, estava enfrentando uma forte tempestade. O Senhor Jesus estava em um monte sozinho orando. O texto diz aí no versículo 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Irmãos, a tempestade começa para os discípulos na primeira vigília da noite, no cair da tarde, por volta das 6 horas. Quando o Senhor Jesus resolve ir ao encontro deles, diz o versículo 48, é de madrugada. A versão revista e atualizada da Bíblia, aquela que a gente usava antes, a ARA, no versículo 48 diz assim, na quarta vigília da noite, ou seja, no período entre 3 e 6 da manhã. Foi nesse período que Jesus foi ao encontro deles. No momento em que eles já tinham passado, no mínimo 9 horas, enfrentando a tempestade. Eles estavam numa situação insolúvel, colocada pelo próprio Cristo. É o próprio Senhor quem vai caminhando sobre as águas, salvar a vida deles. É o Senhor quem caminha com eles. E que simplesmente diz a eles, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. O versículo 51 diz assim, então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Marcos 6, 51. Ficaram totalmente perplexos. É isso que eu e você precisamos fazer. Esperar o agir de Deus. Os discípulos ficaram perplexos com a ação gloriosa do Senhor. Enquanto isso, Saul ficou sem reinado. Saul foi reprovado diante de Deus por conta do seu pecado, por tentar resolver uma situação que ele não tinha como resolver. Acho que nós que lideramos igreja, irmãos, precisamos muito ouvir isso. Precisamos mesmo, sabe, ter consciência de que nós não somos salvadores da igreja. A igreja tem apenas um salvador, o Senhor que morreu por ela. Apenas ele. E ele tem todo o poder para resolver
todo e qualquer tipo de situação, em qualquer departamento da igreja, em qualquer sociedade interna da igreja. É ele quem tem poder para resolver qualquer desentendimento entre irmãos. Nós somos apenas filhos de Deus, irmãos. A igreja tem um Salvador. Nós que lideramos igreja somos instrumentos de Deus, exatamente como os irmãos são, apenas instrumentos. Mas há um Salvador que está vigiando a igreja. Há um Salvador interessado em resolver cada conflito, em resolver cada problema, cada dificuldade e colocar tudo no seu devido lugar. E essas dificuldades, quando surgem, são um convite dele para que nós confiemos nele. E entendam, irmãos, situações insolúveis são um convite do Senhor para que nós confiemos apenas nele e fiquemos parados, aguardando o que ele vai fazer. Você já fez tudo o que você podia? Tudo que estava ao seu alcance foi feito? Pare. Simplesmente pare e aguarde o que Deus vai fazer. Aguarde o que é que ele preparou. Saiba que o que ele fizer é justo, é bom e é perfeito. Pronto. Aí você pode dizer assim, mas pastor, se a gente agir assim, pode ser que as pessoas causem uma confusão muito grande, que as pessoas briguem muito. Pode ser mesmo. Mas não é muito pior você querer tomar o lugar de Deus? Não é muito pior você querer dar um jeitinho através de mentira, através de uma arrumação? É muito pior. Muito, não tem comparação. O que nós precisamos é parar. A situação é difícil, você não tem como resolver? Pare. Simplesmente pare, entregue sua vida a Deus, entregue a situação a Deus e pronto. Aguarde o que é que Deus tem para fazer. E eu e aqueles que lideram a igreja, irmãos, e vocês também, precisamos entender. A igreja existe há mais de 2000 anos. Isso eu estou falando da igreja neotestamentária. Ela existe há mais de 2000 anos. E nunca dependeu nem de mim e nem de você. Nunca. Foi o seu Salvador, o Senhor Jesus, que morreu na cruz e que hoje está sentado sobre o trono de glória, que protegeu e guardou essa igreja de todas as perseguições que ela enfrentou no Império Romano, de todo o ataque que ela recebeu do liberalismo teológico, da ciência, de tudo. A igreja tem um Salvador. A igreja tem alguém que é socorro bem presente, que tem poder para fazer todas as coisas. Eu e você não precisamos estar inventando jeitinho nenhum para resolver nada na igreja. A igreja do Senhor. Ele sabe o que fazer, ele sabe como dar jeitinhos do modo dele. Ele é que sabe como arrumar tudo no lugar. O que é que eu e você fazemos? Aceitamos o convite para confiar. Só isso. A gente só aceita o convite para confiar nele. Descansar nele e conviver com aquilo que ele quiser que a gente conviva. Se for algo bom, bênção. Se for algo ruim, é assim também. Nós vamos continuar confiando no Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por sua palavra, pedir ao Senhor que nos abençoe, nos sustente, que nos ajude a confiar nele. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que o Senhor me convidou a confiar em Ti e que eu tentei fazer aquilo que estava além do meu alcance e da minha responsabilidade. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu tentei agir como se fosse Deus, que eu tentei tomar o Teu lugar. Tenha misericórdia, Pai. Quero pedir ao Senhor que perdoe meus irmãos também pelas vezes que agem assim, que acreditam que um modo pecaminoso, que uma mentira, que uma enrolação ou alguma coisa assim vai ser melhor do que enfrentar as dificuldades. Perdoa, Pai, cada um dos irmãos que de algum modo tem agido assim. E nos dá graça para atendermos ao Teu convite, Senhor, para confiarmos em Ti plenamente, para descansarmos no Senhor, quer na vida, quer na morte. Dá-nos a Tua graça para que nós possamos glorificar ao Senhor, vivendo ou morrendo, sorrindo ou chorando. Mas que o Senhor seja o nosso maior tesouro, que a Tua vontade seja o nosso maior prazer. Nós te rogamos no nome de Jesus, que o Teu Espírito opere isso em nosso coração, que nós não busquemos o aplauso do mundo, a aprovação das pessoas, Pai, mas que nós busquemos a aprovação do Senhor.
que nós busquemos o louvor que procede de Deus apenas. Nos dá a tua graça, sustenta a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.